Sejam todos bem-vindos a mais uma review aqui no nosso Reviewcast, né? E hoje vamos falar sobre algo que me deixou meio que frustrado, né? Algo que eu não deveria ter assistido, né? Mas eu dei uma chance porque sempre quando eu escolho uma série para assistir, eu dou uma chance, né? E realmente eu sinto que não foi muito bom assistir essa série, tipo, porque realmente, hoje a gente vai falar sobre Kamen Rider X-Aid, porque realmente a série tinha tudo pra ser uma série boa, né, uma série legal, divertida, né, tipo, pelo menos pra mim, né, assim, sabe. Eu respeito quem gosta também, assim, sabe? Mas o que eu tenho pra falar aqui vai ser só reclamação, tipo, não é só reclamação, mas só coisa que eu vi e que eu não gostei, sabe? Que eu não gostei, assim, tudo mais. Então, bora começar, né? Primeiramente, vamos começar com o tema. O tema é médico, com videogame, com vida, assim, sabe? É um tema ótimo para ser desenvolvido, ótimo, né? Mas só que a gente começa a assistir, né? E no início, até que é legal, assim, tudo mais, eles participando do jogo lá, né? Fazendo a cirurgia nas pessoas que estão doentes, que pegaram a doença, assim, tudo mais, né? Mas depois se torna algo tão natural e um mistério que praticamente muda praticamente o foco, que coloca um protagonismo exagerado no Emo, né? Que é o Kamen Rider X-Aid. Que não sobra tempo de tela para os próximos, sabe? Que não sobra tempo de tela para nem o Rider secundário, nem nem o Rider terciário, nem teve Rider quaternário direito, porque principalmente o quarto Rider que aparece é o Parado, que também não tem muita relevância pra série, né? Tipo, eles inventaram qualquer coisa lá no meio, né? Mas enfim, temos a quinta Rider, que é a Pop, né? Que também não valeu de nada também, né? Eu sei que ela que dizem que ela teve uma importância, teve um significado, assim, tudo mais, né? Mas, mano, essa personagem, a Pop, ela é chata. Ela não fez praticamente nada direito, sabe? Pra mim, na minha visão, ela com aquela vozinha tão fina, mas tão fina que irrita a gente, né? Eu já tive problema com Gal Ranger, com aquela xamã lá que tem a voz mais fina do que não sei o que, né? Mas enfim, eu não gostei dessa personagem também, né? Tanto é que eu não gostei de outra personagem que é a Nico, né? A Nico que chega lá tudo querendo ser curada, assim, tudo mais, quer derrotar o X-Aid a todo custo, assim, tudo mais, né? Nesse momento eu pensei que já era que já era praticamente algo bom, tipo, eu pensei que a Nico era um Bugstar que praticamente ia se revelar, assim, que tava enganando lá o Taiga, né, o Kamen Rider Snipe, né, mas praticamente não valeu de nada, tipo tivemos ela, a Pop e o Parado, que não valeu de nada. Tipo, no início tinha lá um tal cara chamado Grafaito, né, e ele meio que usa um negócio meio que não é um cinto, mas ele se transforma mesmo num Bugstar, né? E eles estão disfarçados de humanos, sabe? E realmente esse cara aí,
ele praticamente perde a luta, né? E depois lá no fim, lá no fim não, no meio da série, ele meio que retorna. Ele meio que retorna pra poder ajudar lá, e depois no fim da série é complicado de ver, porque realmente eu não quero dar um spoiler tão grande assim, né? Então, galera, ó, pra você ver o nível o nível do absurdo que se tornou isso, né? No começo temos um vilão, né, que é o chefe lá, o dono lá da Game Corporation, né, que é praticamente a empresa que fabrica os jogos, assim, né, e que distribuiu os gachatos pros Kamen Riders se transformar e pra fazer as cirurgias, né, pra curar os bugsters, assim, tudo mais, né. Mas só que ele, mano, ele é um vilão que, cara, tinha tudo pra ser um vilão bom, né? Ele foi bom ali no início, assim, pá, assim, tal, né? Mas depois, cara, o cara foi eliminado de uma maneira que foi difícil de compreender. Tanto é que o Kamen Rider, o terceiro Kamen Rider, né, que apareceu lá, que era pra ser o terceiro, né, é o Kamen Rider... Terceiro não, acho que ele era o quarto, não sei, né, eu não lembro. Era o Kamen Rider Laser, mano. O Kamen Rider Laser meio que começou bem, tinha uma motivação, assim, tal, pá, né, mas só que ele não durou nem a primeira leva de 10 episódios de 10 episódios direito. Eu digo isso porque ele morreu praticamente no episódio 12, né? E ele não teve muito tempo de tela. Só foi voltar lá mesmo num arco que já tava tudo bem desenvolvido. Tipo, bem desenvolvido não, bem atrapalhado, né? Tipo, essa série teve muita dessas coisas que é assim, eles fecham um arco, né? Um pequeno arco, depois matam o cara e depois traz ele de volta, né? Essa série tem muito disso, né? E realmente quando eu pensei que a série ia ficar mais sombria, mais legal, mais divertida, né? Tipo, algo mais interessante. Não, mano, não, tipo ficou pior, porque realmente acabou sendo apresentado um vilão ali e tudo mais, que depois não durou nem até o episódio 30, que ele já caiu, né? O novo dono da Game Corporation lá tem um negócio assim tudo, né? Mas esse arco, depois da queda do Dan Kuroto, cara, é muito ruim. É muito ruim. Tipo assim, o arco inicial lá, tudo mais, foi até divertido, foi bacana, mas depois que o Dan Kuroto caiu, né, foi ficando mais esquisito pra mim, né? Foi algo que eu não gostei tanto, sabe? Né? Tipo, a série não é ruim, tipo assim, né? Tipo assim, ó, isso daqui é tão ruim. Não, tipo, eu tô contando o que eu senti, né? O que eu realmente senti vendo essa série, que pra mim não deu certo, né? Tipo, não deu nada certo. Tipo misturar médico com videogame foi até legalzinho até um certo ponto, né? Mas depois começou a ficar chato, mano. Tipo, porque os arcos não tem profundidade, né? Tipo, os arcos são muito curtos, né? E também eu não gostei também, eu acho que nem do Snipe, nem
e nem do Brave, né? O Snap e o Brave, né? Eles compartilham o mesmo drama, né? Mas só que o drama tem uma motivação tão besta, uma coisa tão terrível que é o tipo, a mulher, a namorada do Brave foi praticamente morta pelo vírus Bugster, né? E o Brave fica remoendo isso, culpando o Snipe, né? E daí depois eles continuam lutando assim, tudo mais, né? Cada um pro seu objetivo, tudo mais. Mas só que depois, gente, eles praticamente só querem tipo, eles não têm reação. Tipo, o ator praticamente foi praticamente, eu não gostei dos atores, tipo, porque eu não tava vendo nenhum sorriso em nenhum dos dois, né? Tipo, não dava a sensação que aquilo ali era uma equipe mesmo, né? Tipo, o único que se salvou de ser carismático, assim, tudo mais, foi o Emo, sabe? O Emo, então, o protagonista foi o mais sorridente, foi o mais alegre, sabe? Ele soube equilibrar bem essas coisas de alegre, sério, né? Mas só que esses dois aqui, o Snipe e o Brave, eles não conseguiram meio que mudar, assim, sabe? Tipo, durante a série. Eles ficam com a mesma cara de bunda o tempo inteiro, né? A série toda eles ficam com a mesma cara de bunda e realmente eles não dão nenhum sorriso, eles não sabem equilibrar, sabe? O arco deles, o drama deles é um motivo tão besta, né? Porque teve muitos motivos besta nessa bagaça, nessa série aí, sabe? Tipo, começando pelo motivo principal, tipo, do Dan Kuroto, né? Ele queria um jogo, né? Onde todos os Kamen Riders lutassem assim, né? Pra, tipo, as pessoas eram os players e tinham que derrotar os Bugsters pra depois conseguir o super prêmio, que é pra invocar o Game Deus, né? Pra poder derrotar o Game Deus e ser o vencedor e recuperar quem se perdeu, né? Eles que quiseram fazer algo tipo igualzinho o Wizard fez, mas só que não conseguiram, porque o jogo, o Kamen Rider Chronicle, não, depois de um tempo parou de aparecer, né? E não focou tanto, porque depois que chegou aquela aberração do Kamen Rider Cronos, né? Que pra mim é o pior vilão até agora, né? Ele é praticamente acabou com o Kamen Rider Chronicle, né? E acabou com os planos dos Bugsters e meio que não existe mais o Kamen Rider Chronicle e não mostrou, tipo, as batalhas em si que era pra ser apresentada, né? Tipo, tentaram ser igualzinho o Wizard, mas só que não conseguiram, sabe? E me incomoda demais, o fato dos motivos tão besta, tipo, principalmente do Parado, que ele nasceu do Emu, né? Ele é um vírus Bugster que infectou o Emu e nasceu dele, né? Pra poder seguir a motivação dele de brincar. Ele ficou brincando com o Emu, de acertar as contas, assim, sabe? Ele criou um sentimento de luta, assim, mó esquisito. Tipo, se ele fosse o vilão final, seria bom se ele tivesse sido mais desenvolvido. Mas não, tipo, os caras meio que colocam um vilão mó doido, um vilão mó ruim, né? O cara lá, tipo assim, ó, o cara que tava preso do nada sai e meio que se veste
se veste de Kamen Rider Cronos, né? Se transforma no Kamen Rider Cronos, que é o poderoso, que dá pra reverter tudo, né? Que dá pra voltar no tempo, assim, tudo mais, pá. Tem o poder de pause, assim, sabe? Mas só que o problema disso não é nem a questão de não ter o poder do tempo, que o poder do tempo é ruim e é muito apelão, né? Tipo, com certeza é muito apelão, mas não é tão apelão assim, se for usado de maneira correta, sabe? Se for usada de maneira correta, o poder do tempo fica perfeito, sabe? Mas nesse personagem, gente, ficou ruim porque o cara tinha o poder do tempo, né? O cara viu que o Emu tinha conseguido um power-up novo, aquele é dourado, né? Que praticamente parece mais um festeiro, né? Um Kamen Rider festeiro, né? E ele meio que percebeu isso, que é um poder que supera o dele, né? E mesmo assim ficou por isso mesmo. Tipo, em vez dele regressar, sabe? Em vez dele usar a volta no tempo, tipo ele desejar que não existisse aquele gachato que deixava o X-Aid poderoso, né? Logo de início. Mano, seria um baita plot. Seria um baita plot. Eu sei que é no início, o cara tem que fazer isso, tipo, derrotar o vilão, né? Tipo o poder, né? Tipo, derrotar, superar o poder do vilão pra vender o brinquedo, assim, tudo mais. Porque senão a série não anda, assim, né? Eu sei disso, que a Toei faz isso pra vender brinquedo, mas, mano, se o cara tinha um poder tão bom, por que não usou ele logo de primeira? Tipo assim, não é direto assim, mas meio que antes de criar o Muteki, sabe? O Muteki Gachato, que meio que ficou terrível. Tipo, o cara vai ficar lá lutando com o cara, sabendo que o cara é mais forte, que ele vai perder, assim, tudo mais, né? Aí depois lá pra frente mesmo ele usa o poder de reversão, né? E volta no tempo antes do Muteki ser criado, assim, pá. E realmente, gente, foi ruim. Foi ruim mesmo a motivação do vilão, que, tipo, a motivação de todos os vilões foram ruins, né? A motivação do Dankuroto, a motivação do Parado e a motivação do Cronos. Cara, a motivação do Cronos é a pior, tipo, eu vou expandir o Kamen Rider Chronicle e assim tudo mais, e os Riders Players vão lutar, assim tudo mais, e vai acabar com a Terra, assim, vai acabar com a humanidade, assim, pá, né? Eu entendi a mensagem final da série, que é praticamente se sacrificar, assim, por um bem maior, assim, sabe? Porque se a humanidade sair, quem é que vai jogar videogame com os personagens Bugstars, assim, sabe? Tudo mais, porque realmente aquilo ali é um jogo, né? Se não eliminar os Bugstars, a humanidade não vai poder ser feliz e nem jogar os videogames que eles representam, sabe? Tipo, enfim, né? E realmente cada um foi caindo, cada um foi se sacrificando, né? Tipo, eu não ligo deles fazerem sacrifício, né? Mas quando o personagem é ruim, numa série que era pra ser boa, mas no fim não foi, sabe? É muito terrível explicar algo assim, sabe? E principalmente porque o Dankuroto, ele volta lá na metade da série, né? E depois fica lá meio que se fazendo de bobo, né? Um bobão, assim, sabe? E realmente o vilão final caiu rápido, né? Também, né? Digamos assim, né? Mas só que o Dankuroto, velho, ele conseguiu um poder que ele ele poderia perder a luta, mas ele sempre recuperava como um continue, igualzinho o Super Mario, né? Saía daquele tubinho lá, assim, tudo mais.
Mas só que, mano, ele tinha um sistema de vida, né? Um sistema de vida. Ele podia ser imortal, né? Ele tipo, como ele já tava assim, já virou um Bugster mesmo, né? Ele devia ter se tornado imortal, né? Mas só que depois bugou tudo, entrou lá o Kamen Rider Laser o Turbo, né? Que é o Kamen Rider Laser que pra mim é o pior Rider, né? Porque ele não tem forma humana, né? Ele só tem duas formas humanas que não são praticamente bonitas, assim, por assim dizer, né? E ele é uma moto, né? E ele é uma moto. E realmente eu tô com receio demais, sabe? Eu tô com tanta vontade de extravasar o que eu sinto aqui, né? Porque realmente Kamen Rider X-Aid, né, me deixou bem doente, vamos dizer assim, muito doente. Porque realmente eu não ligo de ser médico, assim, tudo mais, tipo assim, e na verdade eu ligo, tipo assim, só não tendo cirurgia, assim, tudo mais, paz, tá? Mas praticamente a série, ela começa de um jeito, mas termina de outro, sabe? E eu fico com a mente tão pesada que eu não gostei da série, né? Eu vou falar assim, que eu não gostei muito da série, né? Ela tem algumas coisas boas, mas são tão poucas comparadas a tudo que eu falei aqui. Tipo, eu vou falar das armaduras agora, né? As armaduras são legais, a trilha sonora é legal, né? E algumas lições de vida também são boas, sabe? Algo demais, né? Mas o que estraga isso é uma falta de construção, né? Uma coisa meio que sem pé nem cabeça. Introduz um personagem, mas depois não usa o potencial daquele personagem. Ele é praticamente irrelevante, principalmente a Pop, né? A Pop e a Nico são totalmente irrelevantes. Pop, Nico, Parado, irrelevantes, né? Tanto é porque a Pop meio que dá um jeito lá na pandemia do final da série, assim, tudo mais, né? Que mano, o final da série é totalmente terrível, porque o Cronos, mano, o cara, ele insiste em ficar perdendo sempre, tipo, porque toda vez que o cara vai ser derrotado, né, pelos Riders, não, tipo, sempre tem que ter alguma coisa pra acabar de vez com ele, assim, tudo mais, pá, né? Mas não, mano. Realmente, acontece umas coisas mó nada a ver que realmente principalmente no arco do Brave, né? No arco do Brave, né? Acontece um erro de cálculo, mano. Um erro de cálculo, porque, assim, eles iam derrotar, né? Eu pensei que o Brave tava ajudando lá, tudo, o pessoal pra derrotar, assim, tudo, mas depois ele trai a equipe, assim, né? E tal. E depois fica lá remoendo sentimento, assim, tudo mais. Sendo que no começo da série, ele tava remoendo, mas só que ele ensinou o Emo a ser um Rider, e um bom médico, sabe? Falando assim, ó, não coloque os sentimentos acima de tudo, porque isso pode causar mal, pode causar tragédia, assim. E ele trai a galera assim, pá, assim, e não tem profundidade. Tipo, o ator não deu profundidade. Tipo, o ator foi péssimo, né, em fazer as reações, né, porque não teve sorriso. Os dois não foram bem trabalhados, nem o Snipe nem o Brave, né?
por conta das reações, tipo, não teve um equilíbrio ali, o protagonismo exagerado do Emu, né? E realmente eu sinto que Ex-Aid, né, tinha um ótimo potencial, né, mas deixou a desejar, pelo menos pra mim. Eu respeito quem gosta assim também, né, assim tals, né, mas na minha opinião, Ex-Aid pra mim foi totalmente irrelevante assim, né? Irrelevante porque teve personagens irrelevantes, motivos bestas que também são irrelevantes, né? Tudo mais, né? E eu gostei de poucas coisas, né? Não gostei tanto assim como eu gostei das séries anteriores, né? Ou seja, pra mim, Ex-Aid é igualzinho Shinkenger, velho. É igualzinho Shinkenger, né? Que eu não gostei muito de Shinkenger, né? Mas também Shinkenger não chega ao pé dessa daqui, né? Tipo, essa daqui não chega ao pé de nenhuma, né? Porque sempre tem uma que vai ser ruim, mas só que não vai ser tão ruim quanto essa, né? Enfim, essa daqui não é ruim a ponto de eu dizer horrorosa, né? Ela é só ruim, gente. Ruim, eu não gostei, não me deu ânimo, né? Não me deu gosto de ficar acompanhando a série até o final, né? Mas eu acompanhei ela até o final, porque como eu sempre digo, eu dou uma chance, assisto até o final para depois dar o meu veredito final, né? E aqui estou eu dando meu veredito final, que Ex-Aid não foi tão legal, né, pra mim, né, eu respeito quem gosta e não tem mais nada pra falar, né, não tem mais nada pra falar sobre Ex-Aid, assim, tudo mais, né. Mas enfim, galera, é isso, espero que todos vocês tenham gostado dessa review, né, sim, tudo mais, porque realmente Ex-Aid é complicado de assistir, né? Tipo, eles matam o cara e depois revive, mata, revive, mano. E o final, aquele final... Ai, não vou dar spoiler porque realmente é sofrível. Foi sofrível assistir, né? E beleza, galera. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal. E até o próximo Reviewcast aqui no Toku Power, né, galera? Até a próxima.